Ai ai, 2 anos de canal, que maravilha! Como será o que aconteceu com o canal no passado? Olá, eu sou o Caio e hoje nós estamos aqui num especial de 2 anos de canal. E como especial de 2 anos de canal, hoje vai ser a história de toda a saga dos canais que comecei a fazer e também a série inventada. Então vamos lá. Bem, em 2022 foi a primeira vez que eu criei o canal, em 13 de março de 2022. Foi muito tempo atrás, inclusive esse é o verdadeiro primeiro vídeo do canal, que é jogando Suspects. Naquele canal eu só fazia conteúdo de gameplays, né? Não fazia nenhum conteúdo diferente. É só gameplays. E eu não tava conseguindo nenhumas visualizações, né? Naquela época eu não tava conseguindo muito. Hoje em dia aquele canal tá com quase 1000 de visualizações, cara. Cresceu. Então, esse canal não tá tendo algo de novo, porque eu simplesmente esqueci a senha. Aí deu errado. Depois desse erro, esse canal que eu tenho hoje em dia foi criado. Mas tá, mas vamos pular o ano, porque no ano de 2022 não teve nada demais, né? Só uns videozinhos de gameplays, né? E também não é só vídeo de gameplays não, também tem dublagens. Eu também tentava dublar os vídeos, né, em inglês. Agora vamos em 2023. Esse ano pode ser bastante nostálgico para você. Principalmente o meu canal tinha criado em 21 de maio de 2023. Mas antes desse canal for criado, logo no começo de 2023, em 3 de janeiro, eu conheci o meu primeiro melhor amigo, o Vini. Fui muito nostálgico com ele, né? A gente jogava muito com Among Us, a gente brincava, né? E também divertia muito com ele. Bons velhos tempos. Depois dessa diversão com o Vini, né? Ele tava tão divertido que a série foi inventada em 29 de janeiro de 2023. Foi criado assim o Caio Vini Animação, a série mais famosa, e muitos participantes querem participar dela. Mas naquela época do Caio Vini Animação ser inventado, ele não foi anunciado no YouTube. Ele era só uma série beta, que fazia as séries por mensagem, com o Vini praticamente. Não vou falar, os personagens betas não foi só no aqueles da Yara, um negócio de Suspects, né, que atualmente não era desse jeito. Minha AOC, para quem não sabe, era do Among Us, e também no Vini Among Us, o Reni, que para quem não sabe, na verdade é um Reni Stickman, né, o Reni Beta, e a Kitty Beta, simplesmente uma gata branca. Que isso? Parece a Wenda. Mas vamos pular esse. Mais 4 meses depois, que não tem nada demais, né? Foi lançado muitos episódios da série beta. A série beta terminou no episódio 10. Não tá mostrado. Depois, em 17 de maio, a série beta foi encerrada, lançando o episódio 10. Mas na verdade é por mensagem com o Vini. Não é gravado, infelizmente. Depois de 4 dias, iniciou a lenda. Em 21 de maio de 2023, foi criado o canal que a gente conhece hoje em dia, que praticamente o primeiro vídeo é a sua série original. O episódio 1 original foi lançado, que o episódio 1 beta foi lançado desde que inventou a série. Mas vocês sabem que hoje em dia eu faço animação no CapCut. O Caio Vini Animação é editado no CapCut. Só que para quem não sabe, ele não era só inventado no CapCut. Ele fazia animação no Paint, que não era muito bom, né? Os episódios lançados no Paint era do episódio 1 até o 13, até agosto. Demorou muito. Mas depois de criar o canal, por exemplo, ele tinha conhecido os seus primeiros amigos do YouTube, que é o Vitor Dino e a Sara, né? A Sara hoje em dia não é minha amiga, que ela simplesmente me ignorou, não tá mais falando comigo. Isso é esquisito. Depois de lançar o episódio 2, 3, 4 e 5, depois do episódio 5 foi lançado o primeiro vídeo de gameplay, que é o... Eu tava zerando quase o New Super Mario Bros, né? E eu zerei praticamente.
E depois foi lançado o episódio 6, que foi praticamente o primeiro episódio com a música da intro. Só que pra quem não sabe, a intro original é do Pigtails temporada 3. Simplesmente eu faço intros de áudios aleatórios, né? Porque se eu procurar um áudio que eu gosto mais, eu coloco na série. Os personagens que apareceram eram o Amanda, que é a minha irmã, Guilherme, que é o meu primo. Depois apareceu alguns personagens dos jogos como Kirby, Jim, George, Mr. Beast, Isabelle, Mario e etc. Vários personagens que eu coloquei aqui. Até coloquei o primeiro vilão da série, o Henry Reverso. Depois disso, foi lançado o primeiro episódio com lutas. Não, na verdade não. Foi o episódio 9. Ai, que confuso. O episódio 10, pra quem não sabe, foi o primeiro episódio a ser especial, né? Porque é um episódio de metade da série acabar. E no episódio 10 foi introduzido 3 personagens novos: a Melody, o M9 e o Vitodino, que naquela época ele era removido da série. Que vamos deixar no futuro aqui o que aconteceu com o Vitodino. Pra quem não sabe, a Melody e M9 eram um dos primeiros amigos, né, que eu conheci, mas hoje em dia não deu certo de pegar os contatos e não vemos eles novamente. E a parte mais legal do Suspects lá, a sétima série de Suspects, deve ser a sétima mesmo, é que eu consegui o primeiro personagem do passe. Que eu não sabia daquela estratégia da roleta, né, de juntar os anúncios aqui para conseguir farm de gemas. Essa técnica eu não sabia, mas depois disso a Kate, eu consegui ela não na roleta, né, eu consegui ela na sorte de eu comprar os Suspects na Steam. Naquela época eu não sabia disso, eu fiquei tipo em choque depois de eu ter desbloqueado a Kate, né, inclusive tem até uma reação disso. E aí pessoal, beleza? E hoje estamos aqui para mais um vídeo de Suspects. E eu finalmente tenho pra Steam agora sim. Eu pedi pro meu pai comprar e pra mim. E vocês não vão acreditar o que aconteceu, mano. Eu tava tão tranquilo, né? Depois eu comecei a iniciar os Suspects. E olha só o que aconteceu. Apareceu desistir e consegui a Steam. Depois tem um passe de ouro. E eu não acredito. Eu fiquei em choque. Cara, eu tô tremendo muito. Eu não quero. Mas eu consegui. Depois chegou a de verdade de eu ter conseguido ela. Mas não tinha reação depois de ter desbloqueado ela. Pra quem não sabe, a Kate era... Eu adoro ela, né? Eu adorava. Inclusive a Kate pessoal me traiu. Muito triste. Eu gostava muito dela da época. Inclusive eu shippei eu e a Kate pela primeira vez em abril de 2023. E também no mesmo dia de ele conseguir a Kate, no Suspects, em 18 de junho, ele postou seu primeiro shorts do canal dele, que é no caso o primeiro episódio de Contra Baus. Foi a primeira vez que eu tô começando a fazer os conteúdos de Contra Baus. Depois do episódio 10 ser lançado, no dia seguinte foi lançado o episódio 11, que é meio que decepcionante. O episódio 11 original foi excluído por motivo que a minha família estava assistindo os vídeos. Praticamente eu tive que excluir esse vídeo logo, porque senão minha família vai descobrir que eu estou namorando, né? Naquela época eu tinha 12 anos e eu não podia namorar, que se a família descobrisse, ferrou. Que era praticamente meio que parecido com a série do Fluminense, né? Quando a Argentina é chipado pelo Brasil, né? Não tem o vídeo gravado, né? Infelizmente, porque o Fluminense excluiu. Mas agora vamos começar em julho. Bom, em julho de 2023 tivemos muitas coisas interessantes, né? Durante as férias, né? Mas antigamente eu começava a gravar as câmeras, né? Eu gravava aquele do pôr do sol, também o Pikachu, até a Estátua da Liberdade.
eu simplesmente gravava os negócios, cara. Parecia um... sei lá o que. Depois de ter gravado algumas desses negócios, aí tivemos também... E também tinha conhecido a Maria Laura, né? Que é a mais novinha. Uma das mais novas aqui, minhas amigas novas. Que ela tem 9 anos hoje em dia. Quem não sabe, ela é uma amiga especial. Porque ela foi a primeira pessoa a fazer uma fanart pra mim. E eu conheci ela por causa da Sara, né? Que quando a gente estava... Porque a Sara e eu convidamos nos Suspects, né? Depois de ter convidado os Suspects, ela me mencionou um canal chamado Maria Laura. E com isso virei amiga dela. Mas porém em julho não teve nenhum episódio lançado em 2023. Mas em agosto foi lançado o episódio 13. Que foi marcado como o último episódio original lançado. Que agora começa a lenda desse mês. Bom, em mês de agosto eu fazia vídeos de contrabaus ou algo assim. Também foi a primeira vez que eu fiz um sucesso com 2.000 de visualizações, conseguindo muitos inscritos. Em 12 de agosto foi o aniversário da Maria Laura, mas em agosto não estava acontecendo só coisa boa, mas também aconteceu coisa ruim, né? Que eu e Vitorino estávamos jogando Suspect de boa, né? Só que pra quem não sabe, os pontos que você consegue nos Suspects é cada vitória e derrota. Que se você ganhar, você ganha pontos. E se você perder, você perde pontos. Naquela época eu queria 1.700 pontos, né? Porque era o meu recorde. É o máximo de pontos que eu tive nos Suspects. Mas infelizmente eu era impostor, né? Aí o Vitorino não quis me deixar eu ganhar. Muito triste. E depois de acontecer isso, fiquei muito decepcionado. E depois eu tive que deixar ele por um longo tempo. Mas eu não aguentava mais. O Vitorino não parava de me hatear depois de ter feito isso. Que pra quem não sabia, ele tava me mandando o pessoal desinscrever no meu canal. Isso fez com que eu ficasse muito decepcionado. Realmente o pior amigo que eu conheci era o Vitorino. Hoje em dia ele é meu amigo, né? Ele desculpou tudo. Pelo menos ele tá certo. Mas agora sim, os problemas resolvem. Em setembro, que é no caso o meu aniversário, eu e Vitorino desculpamos, né? Que depois daquele desastre, tive que desculpar porque eu não aguentava mais ser hateado por alguém. Que em setembro foi marcado um dos meses mais nostálgicos. E também em setembro de 2023 foi lançado o primeiro episódio 14, né? O episódio 14 foi o primeiro episódio a ser feito no CapCut. Não é mais feito aqueles lá do Paint, né? Que era meio ruim, né? Agora sim o CapCut é mais melhor. Mas a parte que não é melhor do episódio 14 é que os personagens eram dentro dos contrabaus stickers. Eu praticamente não sabia remover os fundos brancos dos personagens. Então se eu não conseguia, eu vou usar contrabaus stickers. Eu usava contrabaus stickers, era um desenho não muito legal. Em setembro foi o mês bom, né? Fez um sucesso conseguindo o recorde de bater 8.000 de visualizações. Antigamente era só 2.000, etc. No período em setembro, o Caio conseguiu bater nos 250 mil inscritos, que é interessante. Mas mal já começou que no final de setembro, o Vitorino descobriu um método de conseguir fazer um sucesso facilmente, fazendo aqueles vídeos de mendigo lá, da Maria Laura que tava fazendo. Porque pra quem não sabe, a Maria Laura ela tinha 20.000 inscritos na época de 2023. E o Vitorino, ele copiou a Maria Laura e ficou fazendo para conseguir muitos inscritos, né? E para quem não sabe, depois de eu ver isso, eu fiquei decepcionado, porque eu queria passar ele. Eu estava fazendo mais sucesso que ele. Depois de ele descobrir, ele está mais fazendo sucesso que eu. Eu também estou começando a fazer isso porque eu queria passar ele, mas estava difícil. Ele tava conseguindo inscrito mais rápido que eu, mas eu não tava conseguindo mendigar mais inscritos que ele. Mas galera, hoje em dia eu não mendigo mais inscritos, né? Que naquela hora foi errado. Eu mendigava inscritos, né? Depois em outubro foi lançado finalmente o episódio 15, demorou muito para lançar. Foi inclusive o primeiro episódio que vai conter xingamentos.
O episódio 15 tem xingamentos, o que se torna uma série que foi o primeiro episódio conteúdo mais 14 aqui no YouTube. Também houve algumas lutas com o Vitorino, eu e o Vitorino, né? A gente brigava muito, né? Naquela época. Também no episódio 15 teve 2 participantes novos, que no caso é a Sara e a Maria Laura. Depois de mendigar inscritos, ele já chegou em 1000 de inscritos rapidamente, o que é felicidade, mas mesmo assim é decepcionante, porque eu mendigava inscritos. Mas bom, depois do episódio 15 foi lançado o episódio 16, em 13 de outubro de 2023, quase que o dia das crianças, né? Infelizmente foi ontem, logo do dia das crianças. E depois, o episódio 16, pra quem não sabe, foi marcado como o primeiro episódio da série em que os contrabaus apareceram. Praticamente os contrabaus estavam me ajudando, né, da luta, né, porque os contrabaus, pra quem não sabe, me conhece como o criador do mundo. Eu sou o criador do mundo desses contrabaus. Aí no episódio 16 tivemos também o episódio 17, que foi um episódio muito nostálgico, que é no caso o episódio original com mais visualizações. O episódio 1 remake lá é o vídeo mais visualizado de toda a série. E era um episódio de Halloween, né? Especial Halloween. Depois disso, no episódio 17 também foi marcado como que eu comecei a primeira coisa, evoluir os personagens, né? O primeiro personagem que eu evoluí foi a Maria Laura e eu, né? Eu praticamente evolui um pouco, né? Que agora o meu personagem aparece completamente. Antigamente ele não aparecia completamente, era mais feio. Mas agora melhorou, agora tá mais ou menos, né? Sem falar que em outubro, né? Ele também conheceu o Michel, né? Que o Michel, pra quem não sabe, ele era amigo também do Vitorino. O outro lá que também conheceu era o Dobinho, né? Antigamente ele chamava de Dobinho, hoje em dia ele chama Barry. Mas agora, no entanto, eu vou chamar ele de Dobinho antigamente. Vamos supor que eu vou chamar ele de Dobinho mesmo na época. O Caio conheceu o Dobinho e Michel por causa do Vitorino. Que o Caio era praticamente completamente o rival do Vitorino. Que praticamente não se esqueciam. Sempre brigava e era muito triste. Eu praticamente estava perdendo a guerra. O Vitorino tinha mais aliados, eu tinha menos. Meus aliados. A Maria Laura, pra quem não sabe, não era amigo do Vitorino. Ela já foi amiga do Vitorino, mas ela não é mais amiga do Vitorino também, porque ela descobriu que o Vitorino estava copiando o que ela estava fazendo. E depois ela teve que apoiar o Caio. Depois, em novembro, foi lançado o episódio 18, que foi lançado em 2 de novembro, com comemoração ao Dia dos Finados. Mas infelizmente, no dia seguinte, foi triste. A Maria Laura foi banida do YouTube. E quando eu acordei no dia 3, eu praticamente estava tentando achar o canal dela. Só que eu estava assim, ué, cadê o canal dela? Mas depois eu percebi que ela foi banida. E eu praticamente achava muito que o culpado disso tudo era o Vitorino, né? Que era praticamente o rival dele. Porque simplesmente ele estava pensando que acabou com os aliados. A Sara, pra quem não sabe, foi banido também naquela época. E o Michel, foi ele mesmo que denunciou ela, que a Maria estava fazendo algo de errado. Eu não sei o que é que ela fez. Depois de descobrir, eu estava com medo. Que o Michel falou, você é o próximo. Porque pra quem não sabe, meu canal não estava em perigo, né? Eu estava com medo. Eu nem sabia que era strike. Naquela época eu estava com medo, mas mesmo assim meu canal não estava com sérios riscos de ser banido, já que eu não tinha tomado nenhum strike naquela época, porque eu não sabia o que era strike. Depois de ser banido, a Maria Laura no dia seguinte ela voltou, criou o canal já. Ela praticamente já criou o canal que hoje em dia ela tem, né? Hoje em dia ela tá sumida, infelizmente. Mas agora as coisas em novembro voltaram ao normal. Agora a briga com eu e Vitorino abaixou, né? Foi lançado também o episódio 19, que foi lançado no dia 14 de novembro. Era para ser lançado no final de novembro, né? Aí vacilou. Mas no período de novembro eu praticamente copiava alguns dos vídeos, né? Uma pena.
Mas aí a gente vê que enquanto isso, com o Vitordino, o Michel e o Vitordino brigaram por motivos, né? Porque pra quem não sabe, naquela época o Michel e o Vitordino eram amigos, jogavam no Suspects, mas o Caio não se importava jogar com ele. Mas depois disso, o Michel, pra quem não sabe, ele é um youtuber muito velho, ele conta teorias, mas assim, eles brigaram por causa do Michel ter morrido, que o Vitordino praticamente, ele tá fazendo uns minigames ali, né? E depois o Vitordino matou o Michel sem querer, aí gerou essa briga, né? O Michel achou, cara, isso não vale. Aí eles deixaram. E depois disso acontecer, o Michel teve que apoiar o Caio. Mas já que naquela época a série tinha uma regra, que quem era fã do Vitordino não irá participar, né? Porque pra quem não sabe, depois daquela briga do Vitordino lá, eu praticamente proibi alguns participantes que gostam do Vitordino, né? Que gostam do meu rival, que é meio decepcionante. Mas aí a Maria Laura tava gostando, eu praticamente estava prestes a remover ela da série, mas por enquanto eu ainda deixei. Eu acho que é tudo isso que eu contei em novembro. Agora vamos em dezembro. Foi lançado o episódio 20, que foi marcado como a última primeira temporada da série, lançado em 7 de dezembro de 2023, como especial de Natal, mas não foi lançado no dia 25 de dezembro, foi só no dia 7. E nesse episódio que apareceu pela primeira vez o Michel e o Delucas. Nossa, o Delucas, pra quem não sabe, é o youtuber de 100 mil inscritos de Contra o Baus. Ele tem um verificado, isso é muito legal. Naquela época o Delucas era o meu youtuber favorito, eu gostava muito dele. Praticamente torcia muito pra ver o chip do Argenzinho Canadia, mas foi cancelado porque era errado fazer chips. E praticamente o Vitordino, pra quem não sabe, ele teve que fazer um x1 com o Caio. Que isso? Mas aí depois deu empate. Mas deu empate, né? Pelo menos. Eu já tinha postado esse vídeo, mas logo eu excluí ele. E também, depois de ter lançado o episódio 20, também foi lançado. Depois disso, eu comecei a fazer os remakes dos episódios antigos, do episódio 1 até o 13. Porque pra quem não sabe, o episódio 1 até o 13 eu fazia no Punch, né? Mas eu não queria fazer isso, porque no compilado, né? Pra eu fazer o compilado eu tenho que fazer somente dos episódios do Cap Cut. Depois disso, dos remakes, né? Eu tava fazendo os remakes aqui em 11 de dezembro. O episódio 1 remake foi o mais visualizado da série, que é interessante. Aí, depois foi lançado o episódio 2 remake, o episódio 3 remake e o episódio 4 remake. Aí depois, no final de 2023, foi lançado o episódio 5 remake, que foi considerado o último vídeo do ano de 2023. Aí galera, feliz ano novo 2024. Bom, para começar, no ano de 2024 de janeiro, completou um ano de melhor amigo com o Vini. Também foi lançado o primeiro vídeo, o primeiro short, né? O primeiro vídeo foi lançado no dia 2 de janeiro, que é o remake do episódio 6, mas a intro não muda nada. Mas depois, no mesmo dia, foi lançado o episódio 7 remake, porque eu estava fazendo rápido, que a temporada 2 estava prestes a começar. Depois, no dia seguinte, eu fiz o episódio 8 remake, e também depois, no dia seguinte, foi lançado o episódio 9 remake. E finalmente, depois de 3 dias, foi lançado o episódio 10 remake. E no mesmo dia foi lançado o episódio 11 remake, depois o 12, depois o último, o 13. E agora sim, no dia seguinte foi lançado o primeiro compilado do Caio Vini Animação, que está prestes a fazer um ano de inversão. E para quem não sabe, no dia seguinte, no dia 9 de janeiro, começou a segunda temporada da série. Começou no episódio 21. Mas depois dessas coisas boas está acontecendo, mas eu mal esperava que tava para acontecer uma trollagem dessa. Que sério, trollagem pesada que eu tive em 14 de janeiro. Mas bom, para começar, em 14 de janeiro tinha alguém hackeado, que era o Vini, e foi hackeado pelo seu reverso, o Vini, que era uma bandeira da China. Mas quando o cara percebeu isso, ué, por que trocou foto da China aí? Esquisito. Mas depois
de chegar na viagem, ele chegou com o Vini dizendo que a conta dele foi hackeada. E isso fez com que eu ficasse muito desesperado. E ele falou que ele vai pegar o meu canal. E eu estava muito desesperado. E depois o Vini, ele pegou o canal do Michel. Meu Deus. Mas agora as coisas se resolvem. Em 19 de janeiro, finalmente acabou a brincadeira. Nossa, que fase ruim que eu tive. Foi uma trollagem pesada. Eu tava com medo. Eu tava com muito medo. Mas por sorte a Maria Laura estragou as brincadeiras. Porque quando o Michel, quando ele comentou, Caio, me ajuda. Aí depois Maria Laura falou, isso aqui é mentira. E eu fiquei assim, oxe, que mentira o que? Isso aqui é verdade. Eu não tinha acreditado nisso. Ela estragou mesmo. O Vini parou de fazer as brincadeiras. Que bom. Meu Deus, que fase triste que eu passei. Eu tava com muito medo, né? Porque eu tinha perdido um canal. Agora eu vou perder pela segunda vez. Mas agora sim as coisas voltam ao normal. E depois disso, desse acontecimento da brincadeira, eu estava jogando com o Vini Among Us novamente. Na maior nostalgia. Me relembrando o ano passado de 2023. E no dia seguinte ele postou o seu episódio 22. Fora que eu fazia a luta contra o Vitor Dino ainda. Aí semana que vem postou o episódio 23. Mas aí não só o episódio 23, mas ele também postou alguma coisa e hateou o Vitor Dino. Que o Vitor Dino não para de me hatear, né? Eu hateo postando um vídeo aí, mas por causa de eu hatear ele, recebi um alerta. Eu não tinha avisado isso, porque eu não sabia o que era strike. Também o Vini tinha conhecido o seu melhor amigo, o Morápolis. Na verdade, antigamente o Morápolis. Ele é a pior pessoa que já conhecemos, né? Mas vamos deixar no futuro o que aconteceu com ele. E o dia mais especial chegou. O Vini criou o canal dele, que hoje em dia ele tem ainda. Mas o canal dele já tem 1 ano e tem poucos inscritos. Infelizmente ele não consegue fazer um sucesso. Em fevereiro, o episódio 24, apareceu pela primeira vez o Morápolis e o Dobinho. Também no mesmo mês foi lançado o episódio 25, mas antes de lançar o episódio 25 aconteceu uma coisa muito triste, que o Vini cancelou a turma dele por causa das brigas da Sarah e o Michel. E no episódio 25 eu tinha feito umas brigas. Nossa, eu só fazia brigas nos episódios, caraca. Depois da turma ser cancelada, o Michel simplesmente parou de ser amigo do Vini. Eu também parei de ser amigo do Michel. Morápolis também parou de ser amigo do Michel, mas por enquanto o Dobinho não deixou de ser amigo dele. Em março foi lançado o episódio 26, que foi marcado como o fim dos contrabaus stickers, que agora sim eu sei tirar os fundos brancos dos personagens. Agora sim tá bem melhorado, tá muito melhor. E também ele lançou o seu primeiro compilado de contrabaus. Depois no mês que vem fiz um remix, que é o último pessoa do planeta Terra, né? Que inclusive deu mais visualizações, deu 12 mil de visualizações. Isso aqui é bom. Acho que é o recorde que eu fiz, se eu não me engano. Depois desse sucesso foi lançado o episódio 27. Calma lá, pera aí. Agora sim vai ter novos amigos especiais. E também antigamente eu tinha conhecido a Lorena, que num certo período de tempo eu recebi a primeira vez a edit da Lorena. Inclusive foi a primeira pessoa a fazer uma edit pra mim. Que inclusive ela é amiga especial. Minha melhor amiga, basicamente. Segunda melhor amiga. Muito obrigado. A Páscoa estava passando. Até chegar no final de abril. Que foi lançado o episódio 28. Que foi marcado. Que apareceu pela primeira vez o Davi e a Lorena. Que é a minha amiga especial. Depois em maio ele fez a sua evolução do seu canal, com quase 1 ano de canal. E depois praticamente em 11 de maio eu consegui bater 10 mil inscritos. Antes do canal fazer 1 ano, isso é legal. E o canal fez 1 ano em 21 de maio de 2024, que foi nostálgico. Depois do aniversário do canal eu postei 3 shorts de contrabaus, 2 vídeos normais, que é o vídeo normal da Kate voltando no jogo no meu aniversário do meu canal. Que bizarro.
E também foi lançado o episódio 29. Demorou 3 semanas para lançar. Comecei a melhorar as lutas. Depois desse momento divertido do 1 ano de canal, que eu tinha postado 6 vídeos em um só dia. Mas depois, acho que 6 dias depois, eu conheci uma pessoa que eu não esperava conhecer, que é a famosa Kate, pessoal. Eu conheci ela porque a Sarah, para quem não sabe, fez basicamente uns chips do Kart Skate. Eu gostei muito, mas quando eu olhei de novo, tá lá o comentário da Kate. Eu fiquei assim, mano, tô ansioso, tô ansioso. Eu já estava esperando que o chip ia se tornar real, mas ela já tinha namorada, que era a Mac, e era uma menina ainda, namorava com uma menina. Mas depois disso deu errado, mas aí depois eu não esperava que ia acontecer. Em 3 de junho de 2024, eu recebi uma fanart da Kate e ela me mandou os chips. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quando eu vi isso, eu fiquei... Nossa! Eu fiquei em choque, meu Deus do céu, fiquei muito em choque. Depois de eu ver isso, eu consegui praticamente um chip real. Agora a Kate é minha namorada agora. Mas essa aqui é a parte decepcionante. Vamos deixar no futuro. Depois de eu conseguir conquistar uma namorada, eu consegui fazer em 8 de junho. Eu fiz um remix, Eu Sei Onde Você Mora, que é o famoso remix que muita gente tá fazendo, era um meme super famoso. Então, eu pensei que eu ia conseguir no mínimo 10 mil de visualizações, mas na verdade, ele ficou subindo. Semana que vem ele já tá com 100 mil de visualizações. E depois, no mês que vem, ele já tá com 1,5 milhão de visualizações. E no final do ano passado tá com 3 milhões de visualizações. O short bombou. Eu fiz um sucesso devastador. Eu nunca pensei que ia acontecer isso. Ai, 10 dias depois, eu consegui recuperar a Kate. Porque naquela hora eu tinha perdido a Kate no PC. Porque os packs na Steam não funcionava. Ele não funcionava. Eu não sei o porquê não funcionava. Eu tava pensando que eu perdi a Kate. Mas então, eu tinha feito uma estratégia da roleta que eu descobri. Vocês não vão acreditar. Eu girei a roleta 225 vezes e praticamente deu exatas gemas do passe que eu precisava para comprar. Eu consegui, cara. Gente, nossa, recuperei. Mas não recuperei não, mas eu consegui mais skins do passe dela. Eu consegui. A primeira lá, não sei o que. A segunda é do Nine Cat. E a terceira skin, a última, o Kite Master. Eu consegui a última skin, mas eu não tinha atingido ela. Mas pra quem não sabe, depois eu fiz algumas missões para conseguir. E eu consegui zerar todas as coleções de skins da Kate. Olha que da hora. Depois, em 20 de junho, foi marcado como o episódio 30, que foi o episódio que tá na metade da temporada 2 acabar. Então, o episódio 30 foi lançado no dia 20 de junho, 50% completo. Já o episódio 50, 100% completo, foi lançado em 27 de junho. Que pra quem não sabe, o episódio 30 era um episódio separado, em 1/2. E o completo é 2/2. Que é o primeiro episódio separado que eu fiz. Praticamente todos esses participantes que apareceram no episódio 40 estão esquecidos, estão descontinuados, porque eles praticamente não falam mais comigo. Depois, esquisitamente, o material foi banido do YouTube. Depois a Sarah foi banida do YouTube e as coisas estranhas já estavam acontecendo. Depois o Dobinho tomou strike. Cara, um monte de canais estão sumindo. Tem alguma coisa de estranho acontecendo. Eu tô com tanta preguiça de falar dessa parte que eu vou até pular em julho. Mas bem, em julho de 2024 eu tinha batido em 20 mil de inscritos por causa daquele sucesso devastador que eu fiz. Foi muito bom. Aí em julho foi divertido também. Foi lançado o episódio 31, que foi o episódio de verão. Que pra quem não sabe, o Vini naquela época, ele era vilão. Hoje em dia não é. Depois no episódio 32 tivemos um novo personagem que é chamada Filha, que é a famosa irmã gêmea do Filho. E depois eu tinha feito o respondendo perguntas, né? Eu fiz 5 vezes respondendo perguntas. E depois disso eu consegui bater em 30 mil inscritos em menos de um mês. Oh, da hora. E tinha também criado aquele canal Irmã das Animações.
Mas no final de julho, coisa boa não vem acontecendo. O Moraples simplesmente estava agindo esquisito. O Vini tava fazendo uma brincadeira com ele. Aí, esquisitamente, ele ficou agindo estranho. Depois disso, ele ficou sumido em algumas horas. Depois ele criou um novo canal chamado Aquele, igualzinho o Moraples. Mas o Vini tava pensando que não é ele o Moraples. Depois disso acontecer, ele teve que deixar o Moraples e ajudar o Michel. Inclusive foi criado o grupo, onde tinha eu, o Vini e o Michel. Praticamente eu tô fazendo praticamente a mesma coisa que eu tô fazendo naquela retrospectiva de 2024. Praticamente a mesma coisa. Então eu acho que não vai mudar nada. Então eu vou ter que colocar os clipes da retrospectiva de 2024. Se houver alguns erros eu vou falar aqui. Ai, agosto. Chegamos no pior mês. O mês que acontece várias coisas ruins. Principalmente aconteceu poucas coisas boas e várias coisas ruins. A parte boa foi o aniversário da Maria Laura, só isso. Só tem uma coisa boa. Já a coisa ruim aconteceu acho que muita coisa. Que é Moraples sumindo, a Kitty termina do nada, avião caindo, Silvio Santos morre, queimados no Brasil, Michel parece ser amigo do Vini. Principalmente tem muita coisa ruim que aconteceu. Mas fica tranquilo, já passou, a Kitty voltou comigo. Mas em setembro foi o meu aniversário. Foi muito bom, né? Muitas coisas boas, várias fanarts. Tinha também conhecido uma pessoa que eu mais desgosto, Yara Girl. Eu era amiga dela, só que depois ela começou a hatear em mim. Ela odiava a Sarah. Ela hateava a Sarah e depois ela me hateou. Ô, gente, vocês estão hateando os amigos da Sarah. Eu não tô falando de vocês, pessoal. Tô falando dos haters da Sarah. Simplesmente do nada veio um cara hateando em mim. Depois ele foi banido. Outubro. Mês de outubro. O mês de outubro foi meio que ruim. Porque o fracasso estava começando. E teve 2 episódios lançados, que é o episódio 36, que é o Dia das Crianças, e o 37, que é o especial de Halloween. E uma coisa boa que aconteceu, mas não vou mostrar, porque eu não quero deixar o Vini decepcionante. Ai, mano, novembro foi triste. Novembro foi a pior fase do canal, porque eu estava flopado. Vocês não vão acreditar na quantidade de inscritos que eu perdi. Eu perdi quase 300 inscritos em um só dia. Eu tava muito fracassado. Eu não tava conseguindo fazer sucesso. O que eu ia fazer para fazer sucesso? Não sei não. Mas tá. O episódio 38 e 39 foi lançado nesse mês. O 38 foi lançado quase que o mesmo dia que lançou o episódio 19. O episódio 39 foi lançado no final de novembro. Dezembro foi marcante, foi melhor. Em dezembro, para quem não sabe, foi marcado como o final da temporada 2, né? Que foi lançado. Foi separado em 3 partes. Demorou praticamente 9 dias para lançar outras partes. A Lorena fez 14 anos naquela época. E também vou receber uma fanart da Kate, né? Poxa, velho, que fanart linda. Infelizmente eu terminei com ela. Ela me traiu de idade. Poxa, velho. Depois, no dia 25 de dezembro, foi lançado o último episódio, o episódio 40, que foi o episódio mais longo que eu fiz. Deu muito trabalho de fazer esse episódio. Demorei 4 semanas para terminar. Deu muito trabalho, mas eu consegui fazer. E esse vídeo que eu tô fazendo agora tá dando muito trabalho. E esse foi o ano de 2024. Agora vamos
Feliz ano novo 2025. Agora vamos começar o que aconteceu no ano de 2025, o ano atual que a gente está, 4 meses atrás. Bem, começando em 2025, a gente vê que em 1 de janeiro foi anunciado o trailer da temporada 3, que a temporada 3 começou no dia 19 de janeiro. Também na época de janeiro foi ruim, né? Porque a Anjo, pra quem não sabe, ainda gostava de mim. Eu gostava dela também, mas não de namorada, não, é de amigo. Em 23 de janeiro, eu e Vini brigamos. Foi muito ruim, muito triste. Mas agora o que acontece? No final de janeiro, agora que eu começo a mendigar, porque eu não sabia que era mendigo. Eu praticamente comecei a fazer os vídeos de contrabaus balão. O negócio dos contrabaus adivinhando que é mendigo. Geral estão fazendo isso. Goiás, ele fez isso e conseguiu 1 milhão de inscritos. Naquela época, quando eu fazia era errado. Eu mendigava inscritos naquela época também. Mas depois de eu tomar strike, eu parei de fazer. Mas tá, vamos em fevereiro logo. Em fevereiro, muitas coisas mudam. Que agora, pra quem não sabe, eu tinha mudado o Miau C. Que agora ele usa o estilo, né? Agora sim, tá mais evoluído. Mas depois rapidamente eu mudei de estilo, né? Pra ficar mais bonito. Também depois de muito, mas muito tempo, finalmente lançou o episódio 41. O primeiro episódio da terceira temporada. Desta vez é um episódio completo, 2/2. Mas não foi só um episódio que lançou, né? Esse foi o episódio, mas na minha opinião ele seria o pior episódio da temporada 3. Ele foi o episódio especial Dia dos Namorados, né? Que como especial Dia dos Namorados eu fiz o chip de eu e a Kate, depois o Paulo e a Estelle, Lorena e o Suspeito e etc. Infelizmente eu e o Paulo terminamos. No período de fevereiro teve 2 episódios. O episódio 41 e o 42, que foi lançado no final de fevereiro, dia 28. Que no caso os Sprunks apareceram pela primeira vez. Inclusive eu tava começando a fazer conteúdo de Sprunks, né? Então eu estava fazendo sucesso. Eu tinha conseguido até 81 mil de visualizações. Eu fazendo o Grey e a Wenda. Mas tinha um título de eu e a Kate, né? Mas bom, em março, que no começo foi bom, mas mesmo assim no final foi triste. No final de março foi decepcionante. Infelizmente no começo de março tava mendigando inscritos. Eu fazia esse tipo de balão, né? Mano, se eu conseguisse milhões de visualizações por causa desse short de balão, eu provavelmente iria conseguir 100 mil de inscritos no piscar de olhos. Mas ainda bem que não consegui, porque se eu conseguisse eu ia sofrer hate. Praticamente tantas pessoas cresceram, mas tantas pessoas cresceram, que eu saí do top 50 maiores canais de contrabaus do Brasil. No entanto, o cara estava de boa fazendo vídeos, né? Inclusive tinha um short que geral tá fazendo, chamado de Arroz em Diferentes Idiomas. Mas quando ele fez, ele mal esperava que estava para acontecer. Os strikes. Depois de ele postar, ele tomou strike, porque ele fez alguma coisa tóxico que ele não sabia que era tóxico. Mas pra quem não sabe, eu tinha colocado a Alemanha. Eu coloquei a Alemanha que eu não podia colocar. Que vacilo, né? Foi vacilo que eu fiz, porque naquela época eu não era gente boa. Depois de ter tomado strike, eu e Vini brigamos por causa daquele strike que eu tomei. Mas depois de um certo período, ele finalmente pode postar, mas ele tinha feito um shot só pra ficar honesto, né? Ele tinha refazido o shot que tinha tomado strike pra ficar honesto, mas ele não colocou recomendado pra crianças. E adivinha só, tomei strike de novo, não posso postar mais 2 semanas. Eu não era uma boa pessoa antigamente, sinto muito. Depois de ter tomado o segundo strike, ele teve que criar o seu segundo canal, já que ele já sabia que o seu canal estava prestes a chegar ao fim. Depois ele começou a repostar alguns vídeos para manter salvos os vídeos antigos, né, para manter a nostalgia pessoal. Agora abril. No começo de abril eu não tava fazendo nada, né, porque nesse período eu tava pensando em desistir no canal.
já que eu fiz algumas coisas ruins. Depois de muitos dias, até que na metade de abril ele voltou com um novo vídeo de Contra Boss, né? O episódio 81 ele refazeu depois do remix do aniversário, né? E depois ele postou o vídeo falando que ele vai voltar com o canal, mas mesmo assim ele vai tentar fazer uns vídeos. No caso eu tô tentando fazer os vídeos honestos, né, para não perder o canal. Mas se eu não conseguir fazer, já era. Enquanto ele ainda não foi banido, que é bom. Depois em 22 de abril ele postou o episódio 45, voltando com a série. Mas a série de Contra Boss foi descontinuada. Logo no final de abril, dia 30, foi lançado o episódio 46 logo. Que no caso é a teoria da Fio Reversa, né? Contando tudo que o passado dela. No período de abril tava um sucesso devastador. Eu consegui 400 mil visualizações porque tinha um remix fazendo sucesso, eu fiz lá e deu 470 mil visualizações. Foi muito bom. Eu saí de 54 mil para 56 mil. Pulando para maio, que é o mês atual que a gente tá, eu tava começando a fazer os episódios, né? Porque já que eu tinha 3 episódios para lançar, que no dia 7 de maio foi lançado o episódio 47, depois semana que vem foi lançado o episódio 48, na outra semana lançou hoje em dia o episódio 49, como comemoração 2 anos de canal. Então, em 21 de maio, dia hoje, o canal fez 2 anos, postando esse especial, contando a história de toda a minha saga completa. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado vocês por assistirem no final até aqui. Não vou mentir pra vocês, deu muito trabalho de fazer esse vídeo. Eu praticamente fiquei 2 dias inteiros editando o vídeo, porque o episódio 49 tinha terminado no dia 17. Eu comecei a fazer esse vídeo no dia 19, cara. Eu praticamente fiquei 2 dias inteiros fazendo esse vídeo. Tava difícil, né? Mas finalmente acabou. Se você quiser me dar parabéns pelos 2 anos de canal, bota aqui nos comentários. Mas bom, galera, espero que tenha gostado do vídeo. Foi muito longo e especial, né? É o especial mais longo que eu já fiz. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Sério, infelizmente a parte que não tá boa no vídeo é o barulho de fundos, né? Que eu não consigo gravar em áudio silencioso, né? Só com a minha voz. Realmente não dá, tem barulhos no fundo. Aí não tem como gravar, eu vou ter que gravar assim mesmo. Que foi muito longo, né? Demorou pra você terminar de assistir, né? Então, valeu a todos que assistiram até aqui. Se você quiser me apoiar nesse canal, se inscreva. E é isso. Muito obrigado por assistirem. E tchau!